Graça e paz, amados do Senhor. Mais uma vez eu estou aqui para aprendermos mais da palavra de Deus, né? E mais uma vez eu peço a você que está iniciando esse vídeo, que só continue se você estiver com tempo para analisar o que eu vou explanar nesse momento. Do contrário, você salva o link, você pode salvar o vídeo no seu celular e assistir depois, no seu melhor horário. Porque você precisa conferir coisas espirituais com espirituais. Você não pode ouvir o que eu digo ou o que as pessoas dizem e acreditar. Você tem que investigar para ver se aquilo é verdade. Então, se você não puder me ouvir até o final, salva aí o link e depois você, com a sua Bíblia, você vai conferir o que está sendo dito aqui. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do teu coração, que Ele nos dê sabedoria nessa hora, para que possamos entender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos estudar, o tema é significado do batismo. Nós vamos estudar o batismo. Que batismo é esse que tantas denominações ensinam de formas diferentes? Nós vamos ver agora, à luz da Bíblia, o que é que exatamente é o batismo. Na verdade, nós fomos ensinados por tradição, né, que temos de nos batizar nas águas e no Espírito Santo. E nos batizar até quando ainda crianças. Muitas crianças são batizadas nas águas simplesmente pela tradição. Mas vejamos o que é que João diz a respeito do batismo. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que no caso é Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando João batizou com água, ele estava cumprindo um rudimento judaico que encontrava-se inserido na lei. No entanto, ele alertou que Jesus é quem os batizaria com o verdadeiro batismo, que seria o batismo com o Espírito Santo. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, Paulo diz que só existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, aqui está deixando claro que só existe um batismo, né? Que muitas denominações ensinam que tem o batismo nas águas, o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo. Então, ele está dizendo aqui, em Efésios 4, 5, que só existe um batismo. Então, vamos estudar para ver que batismo é esse. Vejamos na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, diante desses versículos, só existe um batismo. Eu pergunto a você, se fosse para escolher um batismo agora, qual você escolheria? O batismo nas águas, ou do Espírito, ou do fogo? Responda a você mesmo qual desses batismos você acha o mais importante. Na verdade, o batismo nas águas era para os judeus, pelo fato de que eles acreditavam que seriam salvos pelas águas, assim como Noé e sua família foram salvos. Ou seja,
Essa água do batismo representava a água do dilúvio. Vamos ver na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Está escrito assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. No versículo 21 diz: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui, mais uma vez, está dizendo que o batismo não é o batismo das águas, é o batismo através da ressurreição de Jesus Cristo. É o batismo com o Espírito Santo. Mais uma vez. E também deixa claro que o batismo nas águas era configurado para os judeus como uma forma de salvação. Como Noé e sua família foram salvos, eles já achavam que também se batizando nas águas iam ser salvos. Ou seja, eles usavam o batismo como assim, como se fosse um lembrete da salvação de Noé, achando que também seriam salvos pelas águas do batismo, através da ressurreição de Jesus Cristo. Só que eles confundiam a ressurreição de Jesus Cristo com o batismo nas águas. Entendeu? Eles pensavam que, assim como Noé foi salvo pelas águas, eles também seriam na ressurreição de Cristo juntamente com as águas. Até porque essa ressurreição de Cristo que eles falam aqui não seria o foco. Porque antes da ressurreição de Cristo, eles já vinham se batizando nas águas há muitos anos, depois de Noé. Né? Depois é que enfatizou mais a ressurreição de Cristo, que na realidade a ressurreição de Cristo é o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo nas águas é apenas um rudimento judaico, criado por eles mesmos para que houvesse salvação, para que Deus não acabasse o mundo novamente. Então você deve estar se questionando nessa hora: poxa, mas Jesus se batizou nas águas? Sim, claro. Jesus se batizou nas águas. Em primeiro lugar, ele se batizou para cumprir a lei, tá? E em segundo lugar, porque ele era judeu. Então aquilo ali era um rudimento judaico, certo? Então quem se batizava nas águas eram os judeus para remissão de pecados e não os gentios. Então me responda, por favor, qual o pecado que Jesus tinha para se batizar nas águas? Jesus tinha pecado? De jeito nenhum. Jesus não tinha pecados. Então ele se batizou, evidentemente, para se fazer cumprir a lei. E mais uma pergunta: qual o arrependimento que uma criança pode ter de algum pecado que praticou para ser batizado? Porque o batismo nas águas é para a remissão de pecados. A criança vai se redimir de quê? Qual o pecado que ela tem? Nenhum. Porque uma criança novinha, ela não sabe de coisa alguma, ela não sabe nem que existe, na verdade. Né? Então algo está errado, não acha? Alguma coisa está errada. Gente, espiritualmente falando, a água representa a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Vejam o que Jesus diz em João 3, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que significa essa água? Significa a palavra de Deus, quem não nascer da palavra. Porque é através da palavra de Deus
que adquirimos o conhecimento e só então somos convencidos da verdade e nos convertemos para Jesus. E aí sim, somos batizados com o Espírito Santo que passa a viver dentro de nós. Então vejamos mais uma confirmação dessa água que tantos interpretam como batismo nas águas. Literalmente, batismo nas águas, né? Paulo, exortando a igreja quanto aos maridos e esposas, né? Ele afirma que o que nos lava é a palavra de Deus, certo? Vamos ver isso no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 26. No versículo anterior, ele vem falando do marido, da esposa, aí exortando o marido para que, através dele, a esposa se santificasse. Aí o versículo 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tá entendendo aí? Que essa lavagem de água é a palavra de Deus. Essa água é a palavra de Deus. Não é o batismo como eles interpretam, que o batismo nas águas é o batismo com água, literalmente. Não é. É o batismo da palavra. É a palavra de Deus. É ela que nos capacita a reconhecer que Jesus é Deus. Se a gente não estuda a palavra, a gente não vai saber. A gente não vai saber a nossa verdadeira identidade aqui na terra nunca, se não for através da palavra. E mais uma vez, Paulo, exortando o povo, ele afirma que o ensinamento do batismo só seria feito se Deus permitisse. Ou seja, ele eliminou o batismo das águas na morte e ressurreição de Cristo. Ele foi totalmente abolido. Como se, em outras palavras, ele dissesse assim: pronto, a partir de hoje eu não vou mais batizar nas águas, não vou mais... tem outras, que a gente vai ler o versículo agora, eu vou dizer. Então, a partir de hoje eu não vou fazer isso, isso, isso e isso. Só se Deus permitir. Então, vamos conferir o que foi que Paulo disse no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 2 e 3. Ele diz assim: o ensino de batismos e da imposição de mãos, era isso que eu estava tentando lembrar. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Porque isso era uma coisa que eles já faziam no cotidiano. Eles batizavam com água, eles oravam em imposição de mãos, né? Eles ressuscitavam mortos, e o juízo eterno que eles sempre falavam a respeito era uma diária deles. Só que depois da morte e ressurreição de Cristo, isso não foi mais válido. Por quê? Porque o batismo, por não ser uma coisa correta, e porque o próprio Jesus concluiu a lei. Então ele concluiu o batismo também, que ele não tinha pecados para se batizar. Então ele diz: isso nós faremos se Deus permitir. Quer dizer, não era uma coisa que tinha que ser feita. Se fosse, até hoje ainda estaria sendo feito esse batismo obrigatoriamente em todos os lugares. Quanto ao batismo com fogo, que esse é muito polêmico, né? Esse fogo que segue o batismo com o Espírito Santo são exatamente as tribulações que temos de enfrentar. É esse fogo que forja o nosso caráter. É ele que nos molda para permanecermos inabaláveis. Quando o problema vem, não nos causa danos na alma, porque temos o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, esse fogo que ele simboliza aqui na Bíblia as tribulações, né? Porque pode observar,
Quando a gente se converte, tem gente que acha que não, vou me converter porque eu tenho uma vida melhor. É mito. Quando a gente se converte, aí é que as coisas aparecem, aí é que vem coisas que são exatamente, na verdade, que muita gente não prega isso, mas na verdade, quando a gente se converte, a gente se arrepende de fato e de verdade de tudo aquilo que a gente fez antes, né? Só que o fato da gente se arrepender e deixar aquilo que a gente fez antes, não significa que a gente não vá colher os frutos que a gente plantou lá atrás. A gente vai colher. E tem fruto que vem com força. Então, mas aqui a gente já se converteu, então a gente já está inabalável. Aí quando vem os frutos, nós temos a coluna. Nós já estamos enraizados em Jesus. Então nós temos força, nós temos sabedoria para seguir em frente. Tá? Mas tem gente que acha que porque se converteu, amanhã já está tudo mais. Não, que mais de rosa o quê? Agora é que vai vir. Agora é que você vai pagar as coisas ruins que você fez. Entendeu? E isso não é só para mim, não é só para você, não, é para todo mundo. Porque a lei de Deus é justa. É para todo mundo, não tem bonzinho, bonzão, mais ruim, menos ruim. Não existe isso não. Fez, vai pagar. Aí é como eu preguei a salvação eterna. Vai ser salvo? Vai. Se é filho de Deus, vai ser salvo. Agora vai ser salvo como através do fogo. Vai pagar o que fez aqui na terra. Tá entendendo? Então, esse fogo que fala é exatamente isso. Então, tenta entender. Porque só somos libertos se nós tivermos esse conhecimento da verdade. Né? No livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, eu não me canso de falar desse livro, desse capítulo, desse versículo. Deus afirmou que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E esse versículo é muito mais sério do que simplesmente essa palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É muito mais sério. Na sequência, Deus diz assim: porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Veja como é sério. Quando a gente rejeita o conhecimento de Deus, Ele rejeita a gente. Esse negócio, não, mas Deus é bonzinho. Não, Deus é bonzinho, mas Ele é justo. Entendeu? Então, se você não quer dar ouvido à palavra de Deus, eu não quero dar ouvido, fulano não quer, fulano não quer, Deus também não vai querer saber da gente, não. Oxente, se você gosta tanto de alguém, faz tudo por aquela pessoa, e aquela pessoa não quer nem saber de você, você vai querer estar atrás dessa pessoa? Claro que não. E ele diz mais na frente: que também eu me esquecerei de teus filhos. Então, quando a gente não quer estudar a palavra, quando a gente não quer ter conhecimento das coisas de Deus, Ele não só rejeita o nosso, Ele não só rejeita a nós, Ele rejeita também a nossa descendência. Isso é muito sério. Mas as pessoas estão sendo destruídas porque lhe falta o conhecimento. Muitas vezes a pessoa vive dentro da igreja pregando e os filhos virados no meio do mundo, usando droga, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque a pessoa está ali dentro da igreja, mas não está vivendo a palavra. Está falando da boca para fora. Não está falando do coração. Entendeu? Então Deus rejeita ele e rejeita a sua família. Gente, é muito sério. Tem pessoas que sobem o altar para estar brincando de pastor, brincando de pastora.
tá enganando o povo, comendo dinheiro das pessoas, deixando as pessoas sem dinheiro, sem casa, até sem mantimento. Isso é uma vergonha, entendeu? Então a gente tem que adquirir conhecimento para que nós não sejamos enganados por esses lobos vorazes que só pensam em ganância, em dinheiro. Então nós temos que adquirir conhecimento para que possamos ter uma vida próspera, para que nós possamos ter uma vida boa até a volta de Jesus. E mais, o próprio Jesus falou no livro de João, no capítulo 32, 8:32, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes você está preso a uma mentira. Alguém falou uma mentira para você, como por exemplo, um exemplo muito simples que eu vi na internet, que eu fiquei pasma. Um pastor com uma bandeja de ovos, eu acho que tinha uns 15 ovos, vendendo por R$500, dizendo que eram os ovos das galinhas de Abraão. Pelo amor de Deus! E tem gente que acredita, tem gente que paga. Isso são pessoas escravas da mentira. São pessoas que não têm o conhecimento do Senhor. E aí acredita. Né? Então, a partir do momento que ela crê na palavra de Deus, ela liberta de todas essas coisas. Por isso, meu amado, minha amada, eu vou encorajar você para que não caias no engano daqueles que só querem tirar proveito de você. Através do conhecimento do Senhor, estarás revestido da armadura de Deus. Amém? Graça e paz, e até o próximo vídeo.